Homens, muitos seguidores enviaram mensagem para mim com uma reportagem dizendo que o número de sociopaternidade aumentou 22% no Brasil. Mas afinal de contas, o que tem por detrás disso? Quer entender um pouco mais a respeito? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de Direito de Família e Direito dos Homens. E no vídeo de hoje falaremos sobre essa questão aí da sociopaternidade, sociomaternidade, relações socioafetivas que vocês tanto gostam e sempre ficam comentando. Bora entender um pouco mais a respeito disso, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, A Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para aleidosHomens@gmail.com. Sem mais delongas, senhores, vamos lá. Parada é o seguinte, né? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que, como eu já disse em outros vídeos, eu não sou contrário a uma relação socioafetiva. Eu não sou contrário à sociopaternidade ou à sociomaternidade. Contudo, eu realmente acredito que se ela existe, ela só pode existir diante de certos parâmetros, dentre dos principais, né, é que haja consentimento. Porque uma vez que o vínculo que está sendo discutido não é o sanguíneo, mas sim o afetivo, me parece um tanto quanto justo e mais ou menos razoável que seja uma questão de consentimento, ou seja, só é possível que você seja considerado pai socioafetivo se aquela pessoa concordar, ok? Então, essa sociopaternidade ou sociopaternidade impositiva, para mim, não faz lógica alguma. Inclusive, eu já trabalhei em processos interessantes até de sociopaternidade, aí que realmente houve um vínculo estabelecido real e por muitos anos, até depois da maioridade, até depois do divórcio dos pais, aí que continuou ativo com netos e tudo mais, e foi bem assim interessante. Então há casos assim que poderia vir a ser interessante. Contudo, que a gente não pode ver é essa questão aí impositiva, né? Que inclusive veio até de certo modo com essa questão aí a gente vai falar mais na frente, mas com algumas alterações do Código Civil que estão vindo por aí, se forem aprovadas, né? Vão trazer bastante rebuliço nesse Brasil. Mas sem mais delongas, vamos ler a matéria que me enviaram, né? Procura pelo registro de paternidade socioafetiva aumenta 22% no Brasil. Paternidade afetiva é quando na certidão de nascimento os pais podem ter o nome daqueles que consideram pais de verdade. Vamos lá. Tem um monte de coisa. São vários jargões que vão se criando, né, para poder respaldar uma ideologia, um posicionamento, né? Primeiro, pais de verdade, né? Uma questão, cara, até onde eu sei só tem um pai, que é o biológico, né? Essa questão de pais de verdade, normalmente, até mesmo dentro da comunidade aqui, a gente escuta com muita frequência, né? O pessoal fala, pai é quem faz, quem cria é trouxa. Eu não seria tão radical a esse ponto, porque eu acho que há situações e situações, né? Muitas vezes até mesmo uma questão de engano, né? E quando há uma questão de engano, é uma questão muito forte, né? Imagina só, você que é pai descobre que seu filho não é seu filho. E aí? Você já teve todo um vínculo afetivo de muitos anos com ele e tudo mais. Então, assim, houve um erro, né? Você estava no erro ali sem saber que isso tinha acontecido com você. Por isso que eu sempre recomendo que vocês sempre façam um exame de DNA quando alguma jovem senhora, mesmo que seja sua esposa, indique ali que você é o pai daquela criança. A gente sabe que pelo ordenamento jurídico, uma vez que você está em união estável ou casamento, presume-se que aquela criança é daquele pai, ok? É do marido, né? Salvo o melhor juízo. Mas eu sempre recomendo, porque a gente sabe que isso aqui é Brasil, isso aqui é para profissionais, né? Então a gente tem que ficar esperto, não cabe amadorismo, então você tem que sempre fazer o exame de DNA, ok? Dito isso, vou continuar aqui. Um amor em família equivalente aos laços de sangue, não sei o quê, aí conta aqui uma história, na verdade, de uma família, né? Na verdade, uma mulher aqui, uma filha, enfim...
a mãe dela se casou com outro cara, e esse outro cara tiveram uma filha, e todo mundo tinha o sobrenome dele, mas ela não tinha, mas ele era o pai sócio-afetivo dela, e aí ela conseguiu colocar ela como pai sócio-afetivo, né? Aí a parte interessante, né, aqui são os requisitos que eles falam, né? Em caso de comum acordo entre todas as partes envolvidas, o reconhecimento da paternidade socioafetiva pode ser feito em cartórios comuns, mas é preciso ficar atento a algumas regras para que o processo seja concluído. Os pais socioafetivos precisam ter 18 anos ou mais, e a diferença de idade entre a criança e o novo pai não deve ser inferior a 16 anos. Caso o filho tenha menos de 12 anos, o pedido precisa ser feito em um tribunal. Tem que estar presente no ato da escritura os pais biológicos, os pais socioafetivos e a criança ou adolescente que se pretende fazer o reconhecimento dessa escritura. Os deveres e direitos são exatamente os mesmos dos pais biológicos, explica a advogada, né? Havendo um divórcio, uma separação ou qualquer outra situação, esse pai ou essa mãe terá todos os deveres, inclusive pensão alimentícia, direito à visitação e para a vida toda. E é para a vida toda. Inclusive vão entrar com herança, direitos previdenciários, toda essa situação. Ou seja, é como se fosse seu filho mesmo biológico, né, rapaziada? E vamos lá, por quê? Primeira coisa, né, essa questão aí dos 22% são de pessoas que foram para o cartório fazer isso amigavelmente, né? Então isso já demonstra que é uma questão assim, de uma total novo conceito de família, né? Eu falo quando você começa a ampliar muito o leque de um conceito, né? De uma coisa, acaba que tudo fica mais fácil de abranger, né? Tudo vira nada, na verdade, né? Se tudo é família agora, nada é família. Então, não digo que temos que seguir tão somente a família o modelo de família tradicional que se diga, mas acho que precisamos de ter normalmente um pouco mais de cautela, sob pena de acabar mesmo trazendo prejuízos psicológicos para essas pessoas, né? Que podem, porventura, ter uma flexibilidade maior do conceito de pai, de mãe. Tenho 4 pais. Pô, como é que você tem 4 pais? Assim? Tudo bem, talvez seja plausível, assim, mas é difícil, né, em termos práticos. Então a gente precisa ficar atento para não banalizar essa palavra que eu estava buscando. Para não banalizar essa situação, mas eu também não sou favorável a ficar somente com aquela tradicional ali diante dessas circunstâncias um pouco mais excepcionais, né? Então a gente observa que esses 22% na verdade são daqueles que foram amigavelmente resolver essa situação. O conflito que a gente vê aqui muito no canal é quando não é amigável, quando a pessoa quer tentar um miguezinho normalmente para poder conseguir dinheiro. A gente sabe como é que funciona, não é mesmo? Então o pessoal vai lá e vai no judiciário e fala que pai sócio-afetivo, que na verdade o cara é pai, que tem que pagar pensão e não sei o que lá. Recentemente eu tive um caso que o cara conheceu uma mãe solteira, casou com ela, cuidou da filha dela, né? Cuidou assim, mó atenção, né? Comprando Danoninho, pagando a escola, ajudando, não sei o que. Chegou mais na frente, a jovem senhora, essa jovem, né, garota, virou para ele e falou: "Você não é o meu pai". E aí ele achou ruim. E aí essa jovem senhora, né, com quem ele se casou, simplesmente deu razão à filha, né? Ou seja, na hora que você tá pagando a conta, você é o paizão, você é, tapinha nas costas. Mas na hora de exigir alguma coisa, respeito, por exemplo, aí não. Aí é um absurdo, né? Enfim, então assim, cada caso é um caso, não vamos trabalhar em generalizações. Contudo, é uma questão importante que vocês precisam ter em mente. Falando em judiciário, eu vi aqui, na verdade eu estou acompanhando recentemente uma questão jurisprudencial aí, e eu estou percebendo sim que há um entendimento de mais juízes, vamos pôr dessa forma, no sentido de que precisa do consentimento da outra parte. Por que eu estou falando isso? Porque tinha dois
existem, né, dois entendimentos, né? O entendimento que para a configuração da socioafetividade precisa do nome, fama e tratamento, só que precisa que esse pai ou mãe socioafetiva aceitem, queira essa criança ou não. Os que falam que não precisa, eles utilizam aquela cartada do princípio do melhor interesse do menor, porque esse princípio serve para qualquer coisa, tapa qualquer buraco. É um coringa dentro do ordenamento jurídico que vai falar, não, mas mesmo que você não queira, você se comportou como se pai da criança fosse, por causa disso, agora você vai pagar pensão até depois da faculdade. Enfim, acontece esse tipo de situação que vocês têm que ficar atentos. Agora, já tem mais juízes falando que isso é um absurdo, porque de fato isso é um absurdo, do meu ponto de vista só deve existir se houver consentimento, ok? Mas essa parte está crescendo, que é interessante pra gente, né? Esse entendimento. Outro ponto que a gente tem que falar ainda a respeito disso é a questão dessa mudança no Código Civil. Já fiz vídeo aqui no canal a respeito, que está dizendo que agora enteados, né, e enteadas, né, quando você se casar com um homem, um pai solteiro ou com uma mãe solteira, que seja, aquelas crianças vão se tornar seus enteados, e aí se houver um divórcio desse casamento de vocês, você vai ter que pagar pensão, ou o homem ou a mulher. Então, meus senhores, vai servir para os dois lados. Honestamente, me parece tanto quanto um absurdo, mas é o que nós temos, né? Vai inviabilizar o relacionamento para muita gente, ok? Porque dificilmente um cara vai querer se relacionar com uma jovem senhora aí que tenha, porventura, um filho, porque ele não quer amanhã ou depois se relacionar seriamente, né? Casar e tal, união estável. Porque amanhã ou depois ele vai ter que ficar pagando pensão, então é melhor não. Lembrando que cabe tanto pra madrasta quanto pro padrasto, tá bom? E aí a pensão, cara, é igual, tá? É complementar. Aí muita gente me pergunta, Renan, mas a criança já recebe pensão do pai biológico. E aí? Não muda nada, continua tendo que pagar. Só que é uma questão de complemento, né? Uma responsabilidade ali que eles vão dizer que é solidária de ambos, né? Para poder pagar os custos. Vamos supor que os custos do menor sejam de R$3.000 e a pensão que ele recebe do pai biológico é de R$1.000, né? Aí vamos supor que a mãe só consegue botar R$1.000 também. Aí tá faltando R$1.000 para dar 3, né? E aí entra quem? Entra você, né? Para poder completar esse dinheirinho aí, né? Então assim, serve para homem quanto para mulher, tá? Já falei, estou repetindo. Enfim, tá cada dia mais por esse lado, e eu sempre tô falando para vocês que os relacionamentos vão se tornar cada vez mais contratuais, né? Será que lá na frente vai poder criar uma cláusula no pacto antinupcial falando que não quer ser pai ou mãe socioafetiva daquela criança? Será que vai ter eficácia ou não? Tudo isso e muito mais em um episódio futuro, né? Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, TikTok, A Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para aleidosHomens@gmail.com, e não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!